want to. God is madly in love with you. Hey, take courage, hold on, be strong. Remember where I am. Boa noite. Boa noite a todas. Senhoras, é com muita satisfação e alegria que neste momento estamos dando início ao nosso primeiro evento do apoio feminino da ADONEP, capítulo 943, em 2021, né? E na nossa gestão aqui como presidente deste capítulo. Sentimos-nos honrados com a presença de todas neste momento e certamente compartilharemos momentos agradáveis e inesquecíveis nessa noite. Portanto, sejam todas bem-vindas. Este é um evento organizado pelo Apoio Feminino do capítulo 943 da ADONEP aqui em Caxias. Para apresentar as moças que estão nessa mesa, a coordenadora do Apoio Feminino do capítulo 943 da ADONEP de Caxias do Sul, a embaixadora da Festa da Uva, embaixatriz da Festa Nacional da Uva 2022, Sara Garbim. Permaneça em pé. A nossa palestrante da noite, Vânia Tomé, da cidade de Carazinho, empresária do ramo de seguros, treinadora de pessoas, palestrante e coordenadora regional do apoio feminino da região de Carazinho, né, Vânia? Diretora de orações, Andréa Garbim, bacharel em Direito, cursando pós-graduação em Compliance, assim que fala, né? Gestão Pública, e atua como assessora parlamentar, desempenha um trabalho social semanal junto à comunidade de Caxias do Sul, atendendo mais de 500 famílias semanais. Diretora de música, Bruna Pellegrini Rezer, musicista há 13 anos, cerca de 6 anos lidera junto com o seu marido Wagner Rezer a Camerata de Cordas, que tem o enfoque nos instrumentos de cordas friccionadas e música clássica cristã. São violinos, violoncelos, contrabaixo. Nossa mestre de cerimônia, que vai assumir meu lugar daqui um pouco, Marcélia de Ávila, jornalista licenciada em letras, com especialização em educação inclusiva e alfabetização e letramento. Atua como professora da rede pública, municipal e com edições de texto. Podem se sentar. Marcélia já pode ficar do meu lado aqui, que eu já entrego a palavra para ti. Loreci, vou pedir que tu se apresente. Pega o microfone aqui. Boa noite. Sou Loreci de Venâncio Aires, sou empresária do ramo de suplementação nutricional. Vou agradecer a todas vocês, realmente, por estarem presentes em nosso café, né? É o primeiro também para a Sara, e espero que vocês aproveitem bastante. Olá, então, uma boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindas, então, ao nosso evento, que foi preparado com muito carinho, com muito amor, e esperamos que vocês se sintam acolhidas nesse... Espero que vocês sintam-se acolhidas e abraçadas, porque é um momento muito especial, tá? Lembrando que especial é cada uma de nós, né? Que somos únicas. E que nesse evento de mulheres nós possamos resgatar, né? O nosso altruísmo feminino que nós temos e que com ele nós sabemos o quanto nós somos capazes de conseguir aquilo que nós desejamos. É um evento nosso. Sintam-se todas à vontade no nosso meio.
gostaria de cumprimentar também todos os oficiais do capítulo, as autoridades presentes. E eu gostaria de convidar, então, a senhorita Clara Garbim para que faça uso da palavra e dê as boas-vindas, né, a todas nós. Bom, boa noite a todas. É um prazer tê-las aqui em nosso primeiro evento da ADONEP do Apoio Feminino. Saiba que todas vocês foram escolhidas a dedo, uma a uma, para estarem participando conosco esta noite. Se não cumprimentei alguma, sinta-se cumprimentada, e é uma alegria gigantesca para nós ter você aqui esta noite. E neste momento eu vou convidar então a senhora Andréa Garbim para que faça uma leitura de uma passagem bíblica e nos conduza a uma oração que em instantes então nós já vamos passar ao café. Boa noite a todas, alegria poder estar aqui. E vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 27. Ela diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca leilinho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite e já se levanta. E dá mantimento à sua casa e às tarefas, e as suas servas examinam uma propriedade e adquire-a, plantam a vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Com esta palavra eu quero lhe convidar a ficar de pé por um instante e nós vamos fazer uma oração a Deus. E nesta oração nós vamos agradecer este momento de poder estar aqui e também pelo alimento que daqui a alguns minutinhos estaremos saboreando. Por um instante, fecha os teus olhos e vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite pela tua presença neste lugar. Este lugar, Senhor, onde existem mulheres aqui que chegaram deste lugar e talvez muitas delas nem sabem o que aqui estão fazendo. Mas assim como foi iniciado esta reunião em que foi dito que cada uma delas foi escolhida a dedo, elas foram escolhidas por ti para estar aqui. Quero te agradecer por este momento nesta noite. Queremos te agradecer por este alimento e que o Senhor possa abençoar as mãos de quem o fez. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Então, a partir deste momento, então, nós já vamos nos preparando então, para a refeição. E eu gostaria de convidar então, os integrantes da mesa diretiva a inicialmente se servir. E na sequência, então, a gente pode começar aqui da esquerda para a direita. Vocês sintam-se à vontade para desfrutar desse café preparado com muito carinho. E eu convido também vocês a interagirem, a conversarem, conhecerem alguém novo. Nós teremos no final a oportunidade da troca de cartões, mas vocês já podem estar conversando,
interagindo, se comunicando, né? Que é o que nós mulheres adoramos fazer, né? Então fiquem à vontade. Convido também a cantora Gabriela, que vai cantar uma canção, e na sequência nós vamos ficar ao som do pianista, né? Durante a nossa refeição, o pianista Júlia e a cantora Gabriela Gil. Então aproveitem esse momento de música, de descontração, de alegria. Aproveite cada instante, porque é um momento muito especial, preparado com muito carinho. Sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Eu quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos na minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Quem está pela segunda, terceira vez, podem continuar de pé, por favor, porque eu gostaria que todas se colocassem de pé, então, e que nós dessemos uma salva de palmas, né, a todas nós por este evento. Muito obrigado, pode se sentar. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para convidá-las para o nosso próximo jantar, que já está marcado. Será no dia 28 de outubro, numa quinta-feira, e vocês já são nossas convidadas, tá? Então, o pessoal da recepção tem todas as informações, já temos os convites à disposição, e esse jantar é para casais, né? Nosso evento aqui é feminino, então vocês podem convidar, né, os seus namorados, maridos, companheiros, amigos, ou outra amiga também, né, sem nenhum tipo de discriminação, para participar de um grande jantar, tá? Todas são convidadas. E neste momento, eu gostaria de convidar a todas, principalmente as nossas visitantes, ou as que estão pela primeira vez participando de um evento da Donep, que assistisse o vídeo institucional, onde vai explicar melhor o que é a Donep e também sobre a revista Voz. Aliás, nós temos o privilégio de ter conosco, então, a nossa preletora da noite, ser a capa, né, da revista Voz, né? E em cima da mesa, se vocês observarem, tem uma revista A Voz, e vocês não sintam constrangidas de levar, colocar na bolsa, e se quiser pegar mais alguma para presentear para alguém, ler em algum momento. É uma revista muito interessante e vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela nesse vídeo que nós vamos passar agora. A Donep é uma instituição brasileira não eclesiástica, fundada em 1977 pelo empresário Custódio Rangel Pires, no Rio de Janeiro, por incentivo e autorização de Demos Chakarian, um fazendeiro norte-americano que, por sua vez, foi o fundador da Full Gospel, uma organização congênere em 1952. A Donep é presidida desde o ano de 2012 por Altomir Regis da Cunha, também empresário do Rio de Janeiro, e tem como objetivos principais difundir e incentivar a prática de princípios sociais, éticos, morais e a valorização da instituição familiar, bem como a difusão de princípios espirituais cristãos fundamentados na Bíblia Sagrada.
A Adonep cumpre a sua finalidade realizando eventos sociais, treinamentos de líderes, workshop, reuniões regionais e uma convenção internacional anual realizada no Brasil. O nosso método de ação é o compartilhamento de experiências pessoais, testemunhos de mudança de vida através do poder do Espírito Santo. Não posso falar da minha vida sem falar de Deus. A Adonep tem nos formadores de opinião o seu público-alvo, razão pela qual reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, executivos, esportistas, artistas, intelectuais e outras pessoas que, por razões diversas, tornam-se excluídas das preciosas informações que envolvem os temas tratados nos eventos da associação. As revistas A Voz, Resposta e A Voz Jovem são órgãos oficiais da Adonep. O objetivo dessas revistas é atingir pessoas das mais diferentes classes sociais. As revistas A Voz, Resposta e A Voz Jovem vão aonde você não pode ir. Seus depoimentos são contagiantes e milhares de vidas encontraram Jesus Cristo como Salvador através delas. Com um bom trabalho e muita disposição, os capítulos podem alcançar cidades inteiras pelo poder do Evangelho. A revista Voz mantém a chama da Adonep acesa, tá ouvindo? A Adonep conta com forças de cooperação dentro da própria organização, como o Apoio Feminino, que desenvolve um trabalho relevante, promovendo reuniões, chás, almoços, programações de classe em todo o Brasil, também happy hour. Isso é muito importante para a nossa associação. São encontros descontraídos de executivas, esposas, empresárias, consultoras, profissionais liberais, donas de casas também, amigas que se reúnem para compartilhar experiências de vitórias e conquistas. O Apoio Feminino tem como alvos alcançar mulheres, ganhar vidas e contribuir para o fortalecimento dos capítulos através da realização de chás, cafés da manhã, almoços dentro da visão. Para a Adonep, cada mulher é uma líder. No Apoio Feminino, ela toma a iniciativa de alcançar outras mulheres para Cristo, assumindo a responsabilidade e levando-as a fazer parte da honrosa missão da Adonep. O apoio jovem é ativo, sempre agindo de forma contextualizada, mas sem perder a visão. A equipe, formada por jovens de destaque na sociedade, prepara eventos mensais com luau e coquetéis, sempre nos melhores points da cidade. O apoio jovem é uma eficiente estratégia para ganhar vidas de jovens que a igreja não consegue alcançar. De forma atraente, produz simpatia e atrai pessoas, confrontando a sociedade com os padrões de Deus, sem aniquilar a alegria e a liberdade. O Ministério de Prisões é um grande desafio. Um trabalho realizado pela associação nas prisões que transcende as aplicações da igreja. E é mais um passo, depois da decisão, após o novo nascimento, quando homens desejam mudar de vida. A Adonep dá todo o apoio espiritual necessário aos presos e abre portas para que cada homem tenha a chance de recomeçar a vida, capacitando-os e devolvendo à sociedade homens transformados. A instituição possui mais de 1.500 capítulos registrados no Brasil, estendendo suas atividades nas 3 Américas: Europa, Ásia, Oriente Médio, Emirados Árabes e África. Todo presidente que puder contar com mais de 100 pessoas no seu time realizará um grande trabalho. Associe todas as pessoas que aceitarem Jesus em eventos do seu capítulo. Convide-as para reuniões semanais. A aliança é um pacto recíproco. Quando o sócio está comprometido e participa ativamente, recebe a unção deste ministério. Passa a ser parte integrante dos benefícios que envolve o trabalho. A Adonep é isto: dedicação, paixão pelas almas, prazer pelo Evangelho. É mais do que uma simples organização,
é um ministério, é o seu ministério. Então, a ADONEP é uma associação composta por sócios e simpatizantes, com a finalidade de mantermos contatos para os futuros eventos, ter um feedback da impressão que vocês tiveram do nosso evento. E também, quem sabe, a possibilidade de conhecer melhor a associação, de vir ser um futuro sócio. Sobre as mesas, as fichas chamadas fichas de convidadas ou convidados, se vocês puderem localizar. E se vocês puderem já preencher, eu já agradeceria, que enquanto nós ouvirmos uma canção da Gabriela, essas fichas serão muito importantes para que a gente possa estar entrando em contato, divulgando os próximos eventos, ouvindo, né, tendo um feedback, então, da impressão que vocês tiveram. Se vocês tiverem alguma dúvida, também não hesitem em procurar o pessoal da recepção, o presidente do capítulo, a coordenadora Sara, né, que estará explicando melhor o que é essa associação. Tá? Então, enquanto nós ouvimos a Gabriela, fiquem à vontade, então, para preencher. Qualquer dúvida, também sobre as mesas, há uma ficha de associação. Se você desejar ser sócio do capítulo, você poderá também se associar. Então, fiquem à vontade, analisem com calma, preencham ao som, então, da Gabriela. Seguro estou nos braços daquele que nunca
continuidade, então, neste momento, eu gostaria de convidá-las, se vocês quiserem posicionar a cadeira de uma forma mais confortável aqui para frente, que nós vamos começar, então, os momentos do compartilhar. Como nós vimos ali no vídeo, a Adonep se resume em compartilhar experiências, compartilhar histórias. E eu sei que cada uma de vocês teria uma história para contar. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir 2 histórias, que em breve, talvez, alguma de vocês poderão também estar compartilhando em um evento da Adonep. Então, eu vou convidar agora a Loreci Barnov, que ela vai contar, então, um pouco da sua história. Boa noite, lindas. É muito agradável estar num evento de mulheres, né? Participei já de muitos, né? Eu nasci numa família muito humilde, de agricultores no interior de Sinimbu. Alguém conhece Sinimbu? Aqui tem a rua Sinimbu, né? E eu sou a única filha, tenho 2 irmãos. E na adolescência, poucas moças da minha região puderam estudar, fazer o ensino médio no Colégio de Freiras, né? Íamos de carro, a minha amiga e eu, ela dirigindo, de menor, e eu também, né? Concluído o ensino médio, eu fui trabalhar naquelas casas comerciais do interior, onde tinha de tudo para abastecer a casa, né? Conheci um rapaz muito bonito, ele sempre é bonito, né? Mas esse era bonito e moreno, né? E meu avô dizia, a miscigenação gera filhos mais bonitos, né? E nós namoramos pouco tempo, casamos, porque eu já estava grávida, né? Foi um casamento bem conturbado, né? De 4 anos e meio. Ele não segurava trabalho em lugar nenhum, então a gente se mudava muitas vezes, de município até, né? Nós parecíamos nômades, né? Ele se tornou alcoólatra, agressivo, e meus pais, então, vendo essa situação, me apoiaram e disseram que se eu quisesse voltar novamente para casa, me acolheriam com a minha filha. Foi o que aconteceu. A separação e o divórcio, né? Aí eu fui trabalhar numa casa de família em Santa Cruz do Sul e retornava nos finais de semana para a casa dos meus pais, onde estava minha filha. Inclusive, eles tinham a guarda, ela ficou morando com eles e ela ficou dos 4 aos 11 anos com meus pais. Me mudei para Venâncio Aires, onde é a cidade atual, né? Onde já moro 29 anos, para exercer uma outra atividade, numa representação de suplementos nutricionais que eu conheci com aquela família onde eu morei em Santa Cruz. E mais 1 ano e meio depois, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade, no departamento pessoal. E eu sempre tinha o desejo de trazer novamente a minha filha para morar comigo e também ter um novo relacionamento. E para proporcionar um lar para ela, né? Já que o pai dela era ausente devido aos vícios, né? Então, eu tinha 29 anos, na rua que eu morava com uma senhora de idade, tinha um senhor de 49 anos, divorciado, morava sozinho, porque a mãe falecera há poucos anos, e ele me observava. E daí me convidou para ir num show da Fenachim, me convidou para ir em pizzaria, levar jantar baile no clube da cidade. Era um amigo para mim, né? Mas o objetivo dele era ter uma esposa, constituir um lar. Ajustamos nossos focos. Depois de 1 ano e 7 meses de namoro, fomos morar juntos, sem casar, mas era nosso objetivo, nosso plano inicial era casar legalmente, na igreja, novamente, tudo certinho. Mas em função de umas situações desagradáveis de ambas as famílias nossas,
nós fomos só morar juntos. E a minha filha, então, veio morar conosco. E os filhos, o casal de filhos dele, já eram adultos, já tinha vida independente. E tudo ia muito bem, né? Novo lar, trabalhávamos muito. E no escritório de contabilidade onde eu trabalhava, o rapaz que assumiu no lugar do pai dele, que ele adoeceu, assim, de pouca experiência e muito jovem, ele trouxe a namorada para trabalhar com ele. Ela tinha 3 semestres da faculdade de Direito e ela achava que ela conhecia muito, né, de teoria. E eu tinha experiência, né? Então, e ela de cara já se tornou chefe. E aí o estresse começou, né? A minha carga horária era extensa, poucas férias, horas extras, levava serviço para casa, já não dormia bem, e embora eu usasse muitos suplementos e doses generosas, eu tive que ir numa médica, numa neurologista, e já chegando no consultório eu já não consegui mais falar, só chorei, foi diagnosticada depressão, e a indicação de medicação para tempo indeterminado. Isso foi a gota d'água para mim, que sempre prezei pela preservação da saúde. E nas manhãs seguintes, que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci na fisionomia, aquele rosto de uma pele bem cuidada desse jovem. Eu não me reconheci na expressão que eu tinha no rosto, resultado da medicação que me deixava topada. Então, aos 38 anos, eu estava já assim muito exaurida das minhas forças. Meus sonhos, eu já não tinha mais sonhos e nem vontade de viver, né? E os meus pais, por parte de mãe e pai, eram cristãos e nós sempre frequentávamos a igreja. Desde criança eles me levavam junto nos cultos infantis, fiz confirmação, participei depois de adulta também dos grupos de casais, senhoras de oase, de oração também, né? E quando eu fui diagnosticada de depressão, embora o diagnóstico fosse verdadeiro, eu não aceitei. Porque eu aprendi que Deus criou todas as coisas, formou, e Ele também me criou, né? Ele me pensou, Ele me criou. E eu disse a Deus que me tirasse daquela situação. Que não era nada para Ele me tirar dessa situação. Era tão ínfimo isso que Ele faria por mim, né? E as amigas do grupo de oração, elas me levaram a outro grupo, onde me apresentaram a Jesus Cristo que cura. E eu pedi a cura. E em 1 ano de medicação química, eu pude parar e partir para a medicação fitoterápica. E mais um tempo, 8 meses, eu pude parar também. Esse tempo precioso que eu conheci, que me apresentaram Jesus, Ele não só me curou, né? Esse Jesus que eu aceitei, Ele não só me curou, como também o meu marido e a minha filha aceitaram. E a nossa vida foi transformada. A minha filha, que estava cursando o 3º semestre de Educação Física na Unisc Santa Cruz, ela foi para a Alemanha para ser au pair por 1 ano. Mas lá ela ficou, está quase 14 anos lá, casou, formou família. Eu tenho um casal de netos, a Esther e o Elias. E também as minhas amigas, 2 amigas e eu tínhamos constituído uma empresa dessa suplementação nutricional e elas não quiseram mais continuar. Então, desde 2011, essa empresa ficou só para mim. O nosso sonho anterior de casarmos, né, no civil, oficialmente, e recebermos a bênção divina, também aconteceu. E de lá para cá, tudo que nós adquirimos, a casa, o carro, nós nunca mais perdemos.
como aconteceu com a empresa do meu marido e com o nosso terreno anteriormente. Então, quando eu fiz aquela confirmação, né, na igreja luterana, eu recebi um versículo bíblico que é o meu lema, né, de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E também, hoje, Deus continua falando conosco, né? Em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, muito grata. Esta é um pouquinho da história da Loreci. Mas nesse momento, então, nós vamos conhecer uma história também que vai nos tocar profundamente. Porque é a história da nossa convidada de hoje, né? A senhora Vânia Stocco Tomé. Pode se levantar, Vânia. A senhora Tomé, ela é da cidade de Carazinho. Ela é empresária no ramo de seguros, treinadora de pessoas, palestrante e coordenadora regional do apoio feminino. Eu gostaria de convidá-las a saudarmos, então, a nossa convidada de hoje com uma salva de palmas. Boa noite a todas. É uma alegria, agora sim. É uma alegria enorme estar aqui nesta noite, principalmente depois desse contexto que a gente tem vivido. Já era para mim estar aqui em março de 2020, quando nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia que nos impediu. Mas eu creio que é um tempo certo para todas as coisas, e eu creio que hoje é o tempo certo. E eu quero começar falando para você que não é por acaso você estar aqui nesta noite. Nenhuma de vocês está aqui por acaso. A nossa vida não é um acaso. E eu quero te convidar a, nesta noite, abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você através da minha vida. Você já ouviu o depoimento da Loreci? E falar da nossa vida não é fácil, porque nós viemos aqui falar da nossa vulnerabilidade. E o pedido que eu faço para você é que você não tente entender a minha história, é que você não se compadeça da minha história, é que você não tente analisar as minhas decisões, mas que você permita que a minha história se conecte com a sua de alguma forma. Porque é através das nossas histórias que Deus fala conosco. É através de uma história de vida que Deus fala. É isso que nós fazemos na Adonep. Compartilhamos experiências porque de alguma forma a vida de uma pessoa vai fazer sentido. E se para alguma de vocês o que eu falar nessa noite aqui não fizer nenhum sentido, guarda no mosaico da sua vida. Sabe o que é o mosaico? Aquilo que a gente vai montando com pedrinhas, com retalhos, mas que no final forma algo maravilhoso. E a nossa vida é assim. Nós vamos juntando pedrinhas todos os dias e no final formará algo maravilhoso. E se hoje não fizer sentido para você, guarda nesse mosaico, porque em algum momento poderá fazer muito sentido. Porque foi assim que aconteceu com a minha vida. Eu quero começar me apresentando então. Me chamo Vânia Stocco Tomé, tenho 44 anos, sou mãe do Vicenzo, que vai completar 13 anos agora em novembro, da Joana, que tem 7 anos. Tem a minha revista aí e também tem a revista do meu esposo. Sou casada com o Fabrício Tomé há 15 anos, esse jovem bonito, proprietário de uma empresa promissora hoje. Eu também sou corretora de seguros há mais de 25 anos. Atualmente sou sócia de uma franqueadora de seguros e, em função de uma jornada de vida, tenho me tornado hoje treinadora de pessoas e palestrante, porque eu acredito que as nossas experiências, elas precisam ser usadas para auxiliar as outras pessoas. E isso que eu estou falando para você hoje é o resultado das escolhas que eu fiz. Porque na vida, todo dia nós fazemos escolhas que nos levam a um resultado.
sempre nós vamos ter um resultado. Ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas cada escolha nossa nos leva a um resultado. E para mim chegar nesse resultado, teve muitas escolhas erradas na minha vida. Teve escolhas certas também. Mas para que você entenda um pouquinho o que me trouxe até aqui, eu preciso iniciar a minha história contando um pouquinho lá da minha infância. E hoje é um dia feliz para mim, porque pela primeira vez tem a minha irmã aqui comigo. Ela que nunca me ouviu, hoje ela está aqui. E é uma alegria, porque eu não insisti para ela estar aqui comigo. Pelo contrário, eu deixei ela muito à vontade. E se ela está aqui hoje, é porque é um momento especial para ela estar aqui, assim como todas vocês. Então eu nasci assim como a Loreci. Cadê a Loreci? Cadê? Tá aqui ela. Num lar também de agricultores, família simples, humilde, mas que tinha uma fé muito grande, com valores religiosos muito fortes. Mas nessa família eu sou a segunda filha, depois vem a nenê da casa, e eu nasci logo depois do meu irmão. E dentro de uma família humilde, e hoje eu que fui mãe tarde, fico pensando como foi a vida da minha mãe quando ela me gerou, né? De surpresa, foi uma gravidez de surpresa. Meu irmão estava bebezinho de colo, ela estava amamentando o meu irmão, e eu fico imaginando uma jovem, né? Já tive vários complexos, mas hoje como mãe eu fico imaginando uma jovem, né, em condições limitadas, se de repente se vê grávida acidentalmente, e como é que vai ser tudo isso? E aí a criança ela não tem a compreensão do mundo, ela tem a compreensão daquilo que ela sente. Então eu alimentei no meu coração sentimentos que fizeram com que eu de repente tomasse decisões erradas ainda muito cedo. Eu alimentei ali sentimentos de rejeição, e todos nós temos de alguma forma esse sentimento, e muito cedo eu nutri no meu coração um desejo de ser independente. Eu queria ser independente, eu queria viver sozinha, eu queria um sucesso profissional, porque eu acreditava que se eu tivesse um sucesso profissional e não dependesse de ninguém, eu seria feliz. E saí de casa muito cedo, trabalhei muito, tomei decisões erradas, voltei para casa, a minha história está em mais detalhes na revista, mas aos 17 anos eu resolvi iniciar uma trajetória para que eu nunca mais precisasse voltar para casa. Olha o sentimento que eu nutria. E aí eu saí para trabalhar de empregada doméstica, porque eu entendi que se eu fizesse esse trabalho, eu teria onde morar, eu teria um salário, eu teria alimentação e poderia guardar o dinheiro que eu ganhasse. E assim eu fui fazendo. Aos 23 anos de idade eu abri a minha empresa. Aos 25 anos de idade eu morava sozinha, eu tinha meu carro, eu tinha minha independência financeira, e eu investia o meu tempo no desenvolvimento profissional, porque o meu anseio, o meu desejo de ter sucesso era muito grande. E assim eu consegui. E tudo que eu almejava eu conseguia. Às vezes com muita fé. Como eu falei, eu vim de um berço de muita fé. E com muita fé eu consegui as coisas que eu queria. Mas tinha algo que faltava no meu coração. E esse vazio, ele acontecia ainda mais no final de ano. Quando as famílias se reúnem para as festas de final de ano, eu sentia um vazio ainda maior. Mas eu não tinha o desejo de ser mãe, eu não tinha o desejo de casar. Isso não era algo que estava nos meus planos. Porque na minha maneira de ver o mundo, se eu tivesse uma família, essa família iria impedir o meu sucesso profissional. Então isso não estava nos meus planos. Mas ao viver esse vazio, num desses treinamentos de desenvolvimento humano, eu conheci um jovem também empresário, que também carregava na sua mochila muitas mágoas da sua família, muitas revoltas, e nós entendemos que ali, dois empresários com as mesmas percepções de mundo, com os mesmos anseios, poderia fazer um excelente negócio matrimonial. E assim nós fizemos, literalmente um negócio. Nós sentamos e colocamos esse negócio no papel. Nós fundamos uma empresa chamada Casamento. Na minha maneira de ver as coisas, eu não ia depender de homem, e se desse errado era só separar, estava tudo certo. E assim a gente fez. Fizemos esse casamento, 4 meses de namoro, nós marcamos o casamento. Em
Em 11 meses nós já estávamos casados. Na véspera do casamento as coisas já demonstraram que não ia dar certo. Já tinha muita coisa errada ali. Ele tinha alguns amigos ocultos, que eram amigos de quando eu não estava. Eu residia na cidade de Marau, ele na cidade de Carazinho. Eu passava a semana em Marau, porque eu tinha minha empresa lá. Acabei abrindo filial em Carazinho, mas a vida era tumultuada já na véspera do casamento. Casamos e só piorou. E eu pensava, não, mas agora que eu iniciei esse projeto, eu vou levar mais um pouco. Aí quando a gente via que as coisas realmente não iam dar bom, a gente então pensou, não, já que nós chegamos até aqui, vamos ter um filho. Talvez um filho vai resolver a nossa vida. E aí vocês já começam a imaginar como é que fica essa história, né? Então veio esse filho no meio desse casamento tumultuadíssimo. Quando esse filho nasceu, já não podia mais trabalhar como eu trabalhava antes, aquela independência financeira começou a ficar escassa, eu achei que eu tinha casado e tinha um marido que ia contribuir, esse marido casou com alguém independente, que iria se virar, e aí a coisa começou realmente a fugir do meu controle. Até aí eu achava que eu tinha o controle da minha vida, mas de repente eu sentia a vida se indo e eu não conseguia mais ter controle, e eu tinha uma vida que dependia de mim. Um inocente que dependia de mim. E aí as coisas começaram a complicar muito sério. 2011, o ano que a minha irmã casou, um ano que para mim foi a virada de chave da minha vida. Foi o fundo do poço. 2011 eu estive no fundo do poço. Tanto que muitas vezes eu tento lembrar do casamento dela e eu não lembro. Porque eu estava em volta de tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento, que era só isso que eu conseguia ver. E para gravar tudo isso, em maio de 2011, a nossa família sofre uma tragédia onde um primo adolescente se tira a própria vida. E como nada é por acaso, e ninguém precisa sofrer pela vida de outra pessoa, mas Deus permite que uma situação, como eu falei no início, a situação de um seja um exemplo para outro, aquela situação foi um grande exemplo para mim. Porque esse menino ficou 10 dias na CTI antes de falecer, e como era próximo de Carazinho, o hospital onde ele estava, eu acabei convivendo muito com isso, e o dia que ele faleceu, o tio pediu para que eu fizesse os trâmites funerais. E nesse meio, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com Deus, cara a cara. E aí eu comecei a olhar para aquele jovem de 16 anos, que vinha de uma família totalmente estruturada, de uma família alicerçada em Deus. E aconteceu isso. E eu comecei a pensar que eu tinha um filho de 2 anos em casa, numa família totalmente desestruturada, sendo criado por uma babá. E eu comecei a olhar para aquele jovem e imaginar quem seria o meu filho na adolescência. O que aconteceria com o meu filho na adolescência? Que base, que estrutura eu estava dando a ele? E aquilo começou a atormentar ainda mais a minha vida. 2011 foi o ano da minha escuridão, mas também foi o ano que a minha vida começou a virar, que a minha vida começou a mudar. Porque naquele ano, logo que faleceu esse primo, 2 semanas depois eu fui convidada para um jantar da Donep. Nesse jantar da Donep, eu não entendi muita coisa. Eu tinha um relacionamento totalmente conturbado com meu esposo, eu não me comunicava com ele, a gente somente vivia sob o mesmo teto, e ele me convidou para esse jantar. E eu cheguei nesse jantar revoltada, porque eu não confiava em mais nada que ele fazia, e eu falei, você vai me colocar em mais uma fria, só pode ser esse negócio de pirâmide, esse negócio de marketing. E quando eu cheguei lá, era um povo que vinha acolher, sorridente, animado, e eu não estava afim daquilo, porque eu estava tão fechada na minha dor que, para mim, tudo era ruim, Porque, na verdade, os nossos olhos são o espelho da nossa alma, né? E quando a gente vê tudo ruim, é porque aqui dentro está ruim. E aqui dentro estava destruído. E eu não sei o que aconteceu nesse jantar. Porque eu estava tão fechada que eu não lembro da história da pessoa que contou. Mas naquela mesa tinha um senhorzinho já de idade, seu Peter Focking, que alguns da Donep o conhecem. E as palavras dele trouxeram conforto para o meu coração.
E no final ele veio e me deu um evangelho de presente. E aquilo trouxe um conforto. E no final eles fizeram uma oração e eu fiz aquela oração. Mas eu também não entendi muito bem o que aconteceu. E a vida seguiu. Mas a vida seguiu com muitos desafios ainda. Com muitos desafios. Em setembro a gente perde outro primo, 2 dias depois do casamento da minha irmã. Em novembro eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço. E eu tinha certeza que eu seria a próxima. Porque eu não enxergava a saída para a minha vida. E no final do mês de novembro, num final de tarde, eu estava analisando a vida, olhando para o céu, o sol se pondo, e eu falei para o meu esposo, se existe um Deus que criou o céu e a terra, que criou essa infinidade, esse universo incrível, e que tem algo com a minha vida, eu desafio ele a colocar em prática. Porque essa vida que eu tenho não me serve mais. Eu não vou entrar em 2012 desse jeito. Eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou vender a minha corretora, eu vou trabalhar com você. Eu não sei se a gente vai se separar oficialmente, porque só faltava separar oficialmente. E eu desafiei Deus naquela tarde, gente. Eu falei para vocês que a minha base de família era uma base religiosa. Mas eu conhecia um Deus de ouvir falar. Eu conhecia um Deus de estar na igreja, de ir para a igreja. E aí, nesse momento, eu fui conhecer um Deus diferente. Eu iniciei uma caminhada conhecendo um Deus diferente. E para quem conhece, tem um livro chamado Bíblia, que não é um livro religioso, mas que é o manual do ser humano. Mas que na minha casa ele estava sempre exposto ali como um livro sagrado. Mas eu nunca tinha pegado aquele livro para ler, para viver ele na prática. E eu descobri que ali tem uma história que fala, uma história do prudente e do insensato, que fala assim, aquele que ouvir a minha voz, que ouvir os meus ensinamentos e praticar, construirá a sua casa na rocha. E quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier os rios, essa casa estará fortalecida e não cairá. Do contrário, é o insensato que constrói a sua casa na areia, e quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando os rios virem, essa casa se destruirá. A vida desse insensato será arruinada. E eu percebi que essa era a minha vida. Que a minha vida era insensata porque eu conhecia um Deus. E eu rezava para um Deus, mas eu não vivia os ensinamentos desse Deus. Sabe por quê? Porque eu não procurava conhecer os ensinamentos. Eu vi quando a Loreci fala, não, porque esse Jesus veio e transformou a minha vida. Como é que Jesus vem transformar a minha vida? Mas como assim? Todo mundo conhece Jesus, por que ele transforma a vida de um e não transforma a vida de outro? E ali eu comecei uma busca, uma caminhada, porque eu entendi que eu precisava conhecer esse Jesus. E eu sozinha falava para ele, Senhor, me leva para algum lugar, eu quero te conhecer. E até ali eu já tinha conquistado coisas materiais, eu tinha apartamentos, eu tinha sala comercial, o meu escritório era numa sala própria, e eu falava assim, Senhor, se eu tiver que perder tudo o que eu conquistei até aqui para te encontrar, eu não me importo de perder, mas eu preciso te encontrar, eu preciso encontrar paz no meu coração. E assim eu fui buscando. Comecei a frequentar uma casa de fé, não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu queria conhecer a Deus, eu queria conhecer os ensinamentos dele. E aí, quando eu comecei a ter um pouco de entendimento, eu falei para o meu marido, 6 meses é o prazo que você tem para mudar de vida ou a gente vai se separar. Eu quero conhecer a Deus, não importa o que eu tenha que deixar para trás, mas eu quero conhecer esse Deus. E eu fui buscando, e eu fui estudando, e eu fui caminhando com pessoas que sabiam mais e que estavam dispostas a me ajudar. E ele disse para mim, eu não quero perder a minha família. Aonde você for, eu vou. E ele começou a me acompanhar. E ali nós nos estabelecemos numa casa de fé. E ali nós começamos a frequentar e a buscar. No início de 2012, quando foi em agosto de 2012, meu marido era um jovem muito festeiro.
muito animado, tinha muitas turmas, tinha muitas jantas, gostava muito da bebida. Isso me incomodava demais, porque quando ele bebia, ele perdia a razão. Isso me incomodava, me tirava da minha razão. Nesse agosto de 2012, ele chegou em casa, numa das noites que a gente foi nessa casa, e ele jogou para o ralo da pia todas as bebidas que tinha em casa. E vou dizer para vocês, eram muitas. Era uísque, era vodka, era gradeado de cerveja que fala, sei lá, nem sei mais como é que fala. E ele jogou tudo pro ralo da pia. E eu pensei aqui, a Andréia antes falou da mulher sábia, né? Eu não era mulher sábia, aliás, estou em construção para me tornar essa mulher sábia todos os dias, né? Mas eu pensei, para que vai jogar fora tudo isso? Vai comprar tudo de novo. Mas só pensei, não falei, gente. Porque a nossa palavra constrói o nosso mundo. A nossa palavra constrói o nosso mundo. Lembra quando eu falei que se fosse para perder tudo o que eu tinha? A nossa palavra constrói o nosso mundo. Grave isso na sua vida. E aí, eu não falei. E até hoje, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca dele. Mas aí nós iniciamos essa caminhada e quando a gente toma algumas decisões, a gente quer que o resultado aconteça logo. E esse resultado não acontecia tão rápido assim. Nós enfrentávamos desafios e eram muitos desafios. A gente tinha dificuldade de relacionamento, a gente tinha dificuldades profissionais e a vida não era fácil. Mas a gente tomou uma decisão que nós não largaríamos mais daquela caminhada. Aí, eram uns 2 anos depois, nós decidimos, então, ter um segundo filho, porque a gente acreditava que já estávamos mais maduros. Então, tentamos ter o segundo filho e não aconteceu. Não aconteceu e aquilo foi, o primeiro filho tinha sido muito rápido e o segundo não acontecia. Então, o médico, que era o mesmo, falou assim, não pode, tem alguma coisa errada, porque na primeira vez deu tudo certo. Então, ele fez um check-up exatamente 8 anos atrás, eu vim buscar minha irmã, que o meu cunhado estava na China, e é o aniversário dela domingo, e eu vim a Caxias buscá-la para passar conosco o aniversário dela, porque ela tinha uma bebezinha pequena. E neste dia eu vou para o resultado dos meus exames, e eu recebo então a notícia de que eu não mais poderia ter filhos, porque as consequências das escolhas do meu esposo tinham sobrecaído sobre nós e eu não estava mais em condições de ter filho, tinha calcificado as minhas trompas. E eu não queria estragar o aniversário dela, voltei sem chão de Passo Fundo para Carazinho, parecia que tinha aberto, porque até então eu imaginava assim que meu marido tinha lá, né, a sua vida paralela. Mas aí quando você tem um diagnóstico, você tem a certeza. Você não imagina mais, você tem a certeza. Aí você tem que lidar com a certeza. E aí então meu mundo desabou, literalmente. E eu falava assim para Deus, Senhor, mas por que com tanta mudança que a gente teve, por que agora, né? Agora eu preciso saber disso, são coisas que aconteceram lá atrás. E aí eu fui entender que para a gente construir algo novo, precisa-se resolver tudo que é velho. Precisa-se tirar toda a sujeira debaixo do tapete. E nessa tirada de sujeira, então, meu marido teve que abrir o coração dele para mim e confessar as coisas que tinham acontecido na vida dele. Nesse momento, minhas amadas, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu queria me separar, eu não ia mais suportar e foi muito difícil. Mas uma amiga sábia estava caminhando comigo. E aqui também eu quero fazer um parênteses. Nós precisamos cuidar quem são as amigas que nos dão conselhos. Porque a amiga que dá conselho, aquele conselho que a gente quer ouvir, nem sempre é uma amiga verdadeira. Amigo verdadeiro é aquele que diz aquilo que a gente precisa fazer e não aquilo que a gente quer fazer. E essa amiga foi muito verdadeira comigo. Foi difícil, mas ela me ajudou. Ela me ajudou a buscar a Deus de todo o meu coração. E tudo que nós pedirmos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos concede. Porque Ele é um Deus maravilhoso. E aqui todas, ou grande parte de vocês, são mães, né? E quando o filho nos pede algo, o que a gente faz? Dá um jeitinho. E Deus é assim conosco.
E eu pedi a Deus que me desse a capacidade de perdoar meu esposo, porque pela minha vontade eu não teria essa capacidade. E Deus concedeu ao meu coração essa capacidade. E no momento que eu perdoei ele, naquele período mesmo, eu engravidei da Joana. Por meios naturais, contrariando o médico, ele falava para mim, não conta para ninguém, vem aqui que tem alguma coisa errada, mas não é. Minhas amadas, o perdão libera, o perdão traz cura para o nosso corpo. Muitas coisas, muitas doenças do nosso corpo são oriundas da falta de perdão, são oriundas da nossa alma, das nossas emoções. E aí, esse momento trouxe cura e veio a Joana, impetuosa, uma menina, eu falo que é 10 versões mais atualizadas de mim, né? Então vocês imaginam, a menina é faca na bota, mas veio para uma obra grandiosa, eu tenho certeza. Então, quando a Joana veio, uau, vida maravilhosa, e eis que tudo se fez novo, e vamos viver agora algo extraordinário. Mas aí vem mais lutas. Aí o meu marido me apresenta uma falência na empresa dele. 15 dias antes do nascimento da Joana, vem a notícia que a empresa dele estava completamente falida. E o pior disso, porque até então, se a empresa dele estivesse falida, eu tenho outra empresa, temos outras fontes de renda, mas eu era avalista de todas as dívidas dele. De todas as dívidas dele. E aí começou um desafio muito grande. Porque aí eu comecei a questionar a Deus. Senhor, mas agora? Mas a essa altura? Mas por que tudo isso? E eu vou dizer para vocês, todo vale vem nos ensinar algo grandioso. E nós só saímos do vale quando nós aprendemos, quando nós descobrimos o bem oculto que está por trás do vale. Eu não sei o quantas aqui conhecem a história de Jesus, mas Jesus andou no deserto 40 dias. O povo de Israel saiu para a terra prometida para atravessar em 11 dias e ficou 40 anos. Então, o que acontece com a nossa vida? Se nós ficarmos nos lamentando no nosso deserto, chorando as pitangas, nos vitimizando, nós não saímos dele. Nós ficamos andando em círculo, 40 anos ou uma vida inteira. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei se você está vivendo um deserto, mas você vai decidir quando o teu deserto acaba. Sabe como? Se posicionando, saindo da condição de vítima e se posicionando por uma condição de vencedora. Porque Jesus veio para nos trazer, Loreci, vida em abundância. Se você não está vivendo essa vida, é porque você está presa no teu deserto. Decida até quando. E eu fiquei me lamentando por bastante tempo. Eu fiquei me lamentando de 2014 até 2018, chorando as pitangas, porque eu não tinha culpa daquelas dívidas e porque eu era vítima daquela circunstância. Final de 2018, inicia outro ciclo na minha vida. E olha que eu já estava numa caminhada. Mas eu pensava assim, olha só, eu trazia Deus para confortar a minha vitimização. Eu estou nessa situação porque assim Deus quis. Lembra quando eu falei que eu se tivesse que perder tudo que eu tinha conquistado, eu perdi tudo. Mas foram palavras da minha boca, Deus não tinha nada a ver com isso. Foram palavras da minha boca. E ali sim, então tudo eu coloquei naquelas dívidas que não fez nem cócega. Mas final de 2018, eu comecei a questionar Deus de uma forma diferente. Senhor, o que eu tenho que aprender para sair dessa condição? O que eu tenho que aprender para sair dessa condição? Eu não aguento mais viver nessa condição e ainda ficar falando do teu nome. Porque eu não creio que Deus tem planos para que a gente seja sofredora, para que a gente viva num mar de lamentação. E eu comecei a questionar Deus. E portas se abriram. E eu comecei a estudar, voltei a estudar. Eu não tinha mais lido um livro fazia muito tempo. Eu não tinha mais feito um curso profissional, para o pilar profissional fazia muito tempo. E aí que eu comecei a buscar.
comecei a buscar autoconhecimento, comecei a buscar autodesenvolvimento, treinamento de empresas. E aí o meu marido de novo veio junto. E nessa jornada, nós viramos a chave rapidamente. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Deus já nos tinha dado todas as bênçãos. Mas a gente estava ali se lamentando. A gente estava ali chorando. A gente estava ali encontrando culpados para a situação. E quando eu falo a gente, eu falo eu. Não é a gente, sou eu. Então eu decidi buscar, conhecer aquilo que eu não conhecia para ter aquilo que eu não tinha. Porque se eu continuava fazendo as mesmas coisas, eu iria ter os mesmos resultados. Final de 2018, iniciei uma trajetória de autoconhecimento. Agora, final do ano, termino uma faculdade, que eu comecei lá atrás, de gestão em coach e desenvolvimento humano. Me formei em coach, master coach, analista comportamental. Fiz o que vocês imaginam de treinamento. Mais de 2.000 horas de treinamento e mais de 2.000 horas de faculdade. E hoje eu posso dizer para vocês que a empresa do meu esposo deu uma guinada, não temos mais dívida, graças a Deus, a não ser aquelas do cotidiano, né? Capitalizamos novamente a empresa e a nossa vida vem se reestruturando. Não temos mais problema? Claro que não, porque o ser humano é um ser em construção a todo momento. Quando eu acho que eu já sei tudo, o contexto muda e eu preciso saber coisas novas. Então eu tenho que todo momento buscar aquilo que eu preciso para subir um degrau a mais. Se eu paro de buscar, eu fico no mesmo degrau. Isso é para a nossa vida espiritual, isso é para a nossa vida emocional, isso é para a nossa vida profissional, isso é para a nossa vida conjugal. Ai, mas eu já fiz de tudo. Eu cansei de dizer essa frase. Eu já fiz de tudo. Será? Será que eu já fiz de tudo? Se pergunte. Eu não sei em que condição você está hoje, mas será que você já fez de tudo? E aí hoje, minhas amadas, hoje eu entendo o que é o prudente que constrói a sua casa na rocha. Hoje eu compreendo que, em primeiro lugar, eu preciso olhar se aquele manual de instrução está de acordo com as minhas ações. Porque se ele não estiver de acordo, eu estou sendo o insensato. E eu preciso decidir se eu quero ser o prudente ou se eu quero ser o insensato. E essa é uma jornada de busca que nós temos que decidir. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus quer falar com você de alguma forma. Lembra que eu falei para você? De forma particular, Deus quer falar com você. E eu vou dizer uma coisa para você. As mudanças na nossa vida acontecem muito rápido. Muito rápido. A nossa falência, em 1 ano e meio, foi para um outro contexto. Então talvez você já tenha desistido de algo na sua vida. Talvez você já tenha se conformado com aquilo que o contexto disse. Talvez você já tenha aceito um diagnóstico médico como verdade para a sua vida. E o diagnóstico médico é apenas um diagnóstico. Nós servimos a um Deus que não olha para diagnóstico. Mas quando nós olhamos para um diagnóstico, seja médico, seja empresarial, seja financeiro, seja conjugal, seja o que for, nós afundamos. Nós precisamos olhar para aquele que tem a solução e não para o diagnóstico. Eu não sei quantas aqui conhecem aquela passagem do manual que fala, né, que estavam atravessando o mar no meio de uma tempestade e de repente Jesus aparece e eles pensam que é um fantasma. E aí Pedro diz: mestre, se for você, dê uma prova. E ele fala: vem, Pedro. E o Pedro olha para ele e sai, começa a caminhar sobre as águas. Mas de repente Pedro olha para a tempestade. E aí ele começa a afundar. Eu não sei qual é a tua tempestade, mas eu vim aqui nesta noite para compartilhar a minha história de vida com você. Para que você tenha um encorajamento
para que você decida se posicionar. Porque você pode andar sobre as águas. Porque eu tenho andado sobre as águas toda vez que eu me posiciono. Mas nós somos fracos, nós temos uma fraqueza humana. É própria da nossa natureza. Mas que cada dia você acredite que além da sua fraqueza, tem algo sobrenatural à sua disposição. E hoje, nesta noite, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite a fazer uma oração que eu fiz, aquela oração que eu fiz naquela noite. Mas antes disso, eu vou pedir para nossa cantora cantar uma música para nós. Sabe por quê? Porque aquele livro também fala que Jesus é um cavalheiro. Jesus, ele não arromba porta nenhuma. O inimigo entra pela brecha que nós damos. Quando a gente dá uma brecha na nossa vida, quando a nossa fé desfalece, ele entra e faz um estrago. Mas Jesus não. E naquele manual diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e você comigo. E nessa noite, ele está batendo a porta. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos e você consultar o seu coração. Eu quero te convidar a fechar os olhos e você ter uma conversa com você mesmo nesta noite, ao som dessa música que nós vamos ouvir. E eu quero que você receba este louvor, esta música, como uma conversa, como um convite de Deus para a sua vida. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Esse é um convite de Deus para a sua vida. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar no seu coração. Convide esse Jesus nesta noite para fazer morada no seu coração. E para que esse convite seja formalizado, lembra que eu falei para você sobre o poder da nossa palavra? A nossa boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, nesta noite, eu quero repetir aquela oração que eu fiz naquela noite, naquele jantar da Donep, que foi uma oração de entrega. E eu quero convidar todas vocês a fazer essa oração, de olhos fechados, repetir comigo. Porque aquele manual fala em Romanos 10:9, que todo aquele que no seu coração crê e com a sua boca confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, será salvo. Ele e a sua casa. E é essa oração que eu quero te convidar a fazer. Então feche os seus olhos e repete comigo.
Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora e careço da sua graça. Neste momento, com a minha boca, eu peço perdão de todos os meus pecados e anulo no mundo espiritual qualquer pacto, consciente ou inconscientemente, que eu possa ter feito com o mundo das trevas. E te convido a entrar no meu coração e fazer morada. Conduz a minha vida, conduz os meus negócios, conduz a minha saúde, conduz a minha família. Escreve o meu nome no livro da vida e reserva uma morada ao lado do Pai. Em nome de Jesus. Amém. É tão simples essa oração que parece que efeito tem uma oração dessas? Eu não entendi essa oração, mas ficou lá no meu mosaico. E um dia ela fez sentido para mim. Quando nós confessamos com a nossa boca e nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele é um cavalheiro e Ele entra na nossa vida. E talvez coisas vão acontecer na sua vida ainda hoje. E talvez coisas vão acontecer na sua vida daqui 6 meses, daqui 10 anos. Mas essa oração não vai ser em vão na sua vida. E para aquelas que fizeram esta oração pela primeira vez, eu gostaria de dar um presente da Donep, que é um livrinho que fala um pouquinho mais sobre a oração que você fez nessa noite. Então eu quero convidar aquelas que fizeram a oração pela primeira vez e que gostariam de receber esse livrinho, um abraço meu, da Sara, do pessoal da Donep aqui, que se levantasse, que saísse do seu lugar e viesse aqui, para que você possa ganhar esse livro. Ainda bem que é a primeira. Gentileza de quem recebeu o livrinho, quem vem aqui, fique aqui na frente. Que a Vânia vai fazer uma oração especial a cada uma de nós. Gratidão, Deus abençoe. Uau, que lindo isso. É muito gratificante quando a gente pode contribuir na vida dos outros. E que realmente vocês todas possam, nesta noite, sair daqui com algo especial. Não porque eu tenho algo especial, mas porque Deus tem algo especial para cada um de vocês, para cada uma de vocês. E eu quero que vocês creiam nisso. Eu não sei se há alguém aqui com algum problema de saúde crônico, com algum problema financeiro, com algum problema na sua vida conjugal. Mas saia daqui nessa noite com a certeza de que você não veio aqui por acaso. Saia daqui hoje com essa convicção, sabe por quê? Porque Deus só pode operar na nossa vida quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos uma posição.
Porque Ele não pode fazer por nós absolutamente nada sem que a gente queira. E a gente precisa se posicionar. Então, de nada adianta uma oração se a pessoa não está disposta a uma transformação. Então, nesse momento, eu quero te convidar a você tomar uma posição perante Deus na sua vida. Eu não sei se você tem um problema ou qual é que seja o seu problema, mas entenda que a nossa vida não é nossa. A nossa vida é do Senhor. Talvez a gente faça planos, talvez a gente queira conquistar um carro novo, uma casa nova, talvez a gente queira concluir uma faculdade, talvez a gente queira casar, ter filhos, talvez a gente queira um monte de coisa. Mas nada disso é possível apenas com a nossa vontade. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes apresente todos os seus planos para Deus e descanse nele. Porque muitas vezes nós vamos fazer planos e esses planos ficarão aqui. E a gente deixa de aproveitar o melhor que Deus tem para nós. Então tome essa posição hoje. Fala, Senhor, como eu devo fazer para receber o melhor que o Senhor tem para mim? Se você está vivendo em batalha, toma essa posição hoje. E aí sim, eu posso orar por você. E Deus pode operar um milagre na sua vida através da minha oração. Mas se você não quer, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Então fecha seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eu creio, Pai, que aqui tem pessoas, Senhor Deus, nesse momento que precisam de cura, Pai. Cura emocional, restauração espiritual, Senhor Deus. Cura física, Senhor Deus. Restauração conjugal, restauração financeira, Senhor Deus. Pai, mas abre, Senhor Deus, nesse momento as suas mentes e os seus corações, Pai, fala com cada uma dessas mulheres aqui, Senhor Deus. Pai, que cada uma dessas mulheres aqui na frente, Senhor, não saia daqui, Senhor, sem antes ter tido uma experiência contigo, Pai, em qualquer área que seja, Senhor. Pai, eu sei, Senhor Deus, que depois de todo esse tempo que o Senhor tem feito com que nós pudéssemos olhar para a nossa vida e perceber o quão sensível, o quão vulnerável nós somos, Pai, nesse tempo de pandemia, Senhor Deus, o Senhor tem falado de maneira especial ao coração de cada um de nós, tem nos sensibilizado mais, Pai. Então, Senhor, eu te peço que nesta noite, neste lugar, o Senhor possa falar de maneira especial e operar os teus milagres em cada uma dessas pessoas que aqui estão de maneira particular, Senhor Deus, Pai. Eu te peço, Senhor, leve para as casas, Senhor Deus, Pai, leve-as de volta para os seus lares, Senhor Deus, com a tua paz que excede todo entendimento humano, Senhor Deus, que a tua paz transborde no lar de cada uma dessas mulheres, Senhor Deus, Pai, e aonde quer que elas forem, aonde quer que os seus pés pisarem, Senhor Deus, Pai, que a sua paz esteja com elas, Pai, que os seus lares sejam um lugar, Senhor Deus, de paz, de mansidão, de tranquilidade, de cura, de restauração, Senhor Deus, porque essas mulheres decidiram aqui nesta noite ter uma vida transformada pela tua graça e misericórdia, Senhor Deus. Pai, obrigado por cada uma dessas pessoas que aqui esteve nesta noite, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus, sobre a vida de cada uma de maneira particular e especial nesta noite, Senhor Deus, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada uma dessas mulheres. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês realmente possam experimentar o maravilhoso amor de Deus nas suas vidas. Amém? Amém. Amém. Uma salva de palmas para vocês. Chegando quase ao final, então, da nossa programação, nós gostaríamos de agradecer a presença de todas e reforçar o convite para o nosso próximo evento, dia 28 de outubro, e também para as reuniões plenárias que acontecem quinzenalmente. Lembrando, não esqueçam de preencher a ficha de convidado, e se você sentir interesse, sentir o desejo de participar conosco mais assiduamente nos eventos da DONEP, você pode ser adicionado no grupo do WhatsApp. Então tem o pessoal da recepção, então não hesitem em procurar, se informar, trocar ideias
trocar os contatos. Nas mesas lá fora das saídas estão à disposição para os cartões, para os catálogos, para os folders que vocês tiverem das empresas, para que a gente possa se trocar, quem sabe sair daqui, né, nos encontrarmos, fecharmos negócios, criarmos vínculos, né, que é tão importante. Também eu gostaria de dizer que a nossa palestrante, a Vânia, ela vai ficar aqui à disposição. Se alguém quiser conversar com ela, mais de perto, fazer uma confidência, pedir um aconselhamento, ou pedir o WhatsApp dela, quem sabe, né? Né? Não hesitem também, venham, tá? Conversem, fiquem à vontade. Nós vamos ouvir então um louvor, mas antes, porém, eu vou passar a palavra então à nossa coordenadora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todas hoje. Foi realmente uma noite muito especial. Agradeço a cada uma que esteve presente, agradeço a cada uma que se dispôs a estar aqui na frente conosco. Se quiserem deixar seus números de WhatsApp também na fichinha, nós gostaríamos de chamar vocês para podermos conversar, saber seu feedback de como foi. E, por favor, antes de saírem, mantenham-se em seus lugares, porque ainda nós temos os docinhos que o pessoal da recepção vai trazer nas mesas para vocês. Muito obrigada e espero vocês no próximo evento. Então agora a gente vai ouvir a nossa última canção. Agradeço também o pessoal do som, da música, a todos que colaboraram, o pessoal da recepção, né? Todos que contribuíram, convidando amigas para o nosso evento, porque a gente sabe que cada uma de vocês, como a nossa coordenadora comentou, foi escolhida a dedo. E vocês perceberam que o nosso evento foi bem especial. E nós pretendemos fazer outros, né? Então, deixem o interesse na fichinha que nós vamos entrar em contato. Não tenham pressa de sair. Hoje é sexta-feira, ainda é cedo. Continuem conversando, interagindo, trocando os cartões. E nós vamos ouvir, então, a última canção. E depois a gente vai ter ainda o som do nosso pianista, né? Então, vamos aproveitar a nossa noite. Uma ótima noite para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Muito obrigado pela presença. Só quebrando o protocolo mais um pouquinho. Caso alguma de vocês queira adquirir o ingresso para o jantar, tem ali fora, que é esse aqui, tá? Que caso alguém queira adquirir, os meninos ali fora já tem. E a segunda coisa é que os meninos já estão passando ali. Então, por favor, peguem antes de ir embora. E também, desculpa, agradecer realmente a vocês por estarem conosco essa noite. Agradecer todo o pessoal do som, recepção, o pessoal do vídeo também. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos encerrar nosso evento oficialmente com uma salva de palmas e fiquem à vontade.